E eu, Will aqui, e hoje nós vamos falar sobre Não Olhe Pra Cima, filme de 2021, que ele teve um timing espetacular, né? Mas antes disso eu peço pra você dar um like, apertar o botão do sininho para ter mais notificações, né? Se inscrever para poder apertar o botão do sininho. Então é isso aí, vamos lá. Esse filme foi lançado em 2021, então foi uma época muito propícia para o lançamento desse filme, porque foi ali na época aí que estava acontecendo aquela coisa ali com doença e tal, que eu não vou comentar porque dizem que o YouTube não gosta, então eu vou, né, segurar aí, porque para segurar a parte pro YouTube, né? Mas o que importa é que o filme originalmente era um filme para criticar as pessoas que não entendem aquecimento global, que é assim a maioria esmagadora da população. Não importa o quanto as pessoas demonstrem, desenhem, aparece, mostre gráfico, mostre estatística, mostre a puta que pariu, as pessoas não conseguem entender o conceito básico do básico do básico de aquecimento global e como ele funciona, por que a humanidade está criando isso e tudo mais. E o filme era para criticar isso. Com o que aconteceu ali durante a pandemia e tudo mais, o filme se tornou algo que se tornou o símbolo máximo da crítica ao negacionismo científico. Ao negacionismo de todo tipo de ciência. E não me entenda errado não, porque tem pessoas aí que dizem que são contra o negacionismo e também são negacionistas. Mas só que isso digamos assim, à la carte. Então, o filme ele tenta ser isso pra todo mundo. Ele tenta acabar com o negacionismo em todos os fronts, de todas as maneiras que o filme pode, ele vai lá tentar fazer isso. E isso é uma coisa que poucas obras realmente tentam fazer de fato. É uma das coisas que pouquíssimas obras de fato tentam atacar de frente, é negacionismo científico. Então aqui é impressionante o fato de ter tido essa coragem, ter sido meio que paródia e ao mesmo tempo sério. Foi um filme muito equilibrado nesse sentido, mas vamos falar aí por partes. Qual que é a premissa de Não Olhe Pra Cima? Cientistas, né, ali de um observatório estão ali capturando, né, imagens do céu quando uma das cientistas encontra um meteoro, né? Eu vou chamar de meteoro, pode ser meteoro, como que se fala os outros? Meteorito, tem outros termos ali, aerolito, nessas coisas assim. Mas eu vou falar meteoro, porque todas essas divisões são só divisões de onde que tá e divisões de qualquer composição, mas é um meteoro, tipo assim, coloquialmente é um meteoro. E tudo bem, ela encontrou esse asteroide, esse meteoro, navegando aí pelo sistema solar, até que ela começou a fazer cálculos para ver a trajetória dele, né? É um negócio comum para ser feito, né? Então ela descobriu que esse meteoro, esse aerolito, iria 100% de certeza colidir com a Terra em alguns anos. E bom, você sabe como é o mundo. O mundo só tem tem muita gente, só tem não, mas tem muita gente que não é completamente oblívia e não liga a mínima para o que a ciência está falando, não importa quantas vezes a ciência se prove corretamente. Por exemplo, se a ciência não tivesse certa, você não estaria vendo esse vídeo, porque toda a tecnologia que você está utilizando depende de as leis da gravidade estarem funcionando corretamente, das leis da termodinâmica estarem funcionando corretamente, de todo tipo de coisa em relação à evolução estar correndo naturalmente correto, de forma correta. Então, o fato de você estar assistindo isso agora é o fato de que a ciência como um todo está funcionando de forma redondinha. Mas, né, no mundo real, infelizmente, tem muita gente maluca, tem muita terraplanista, tem muita gente bizarra e tem muito político aproveitador que não liga a mínima pra ser a verdade ou não é, só liga pro discurso. E também tem muito cara imbecil ganancioso. Mas a gente vai chegar nisso também aí durante a análise. O que importa é o seguinte: eles vão tentar avisar os governos a respeito disso. Já que é uma ameaça muito real, eles têm como provar que é uma ameaça real, eles acreditam que os governos vão escutar eles. Que o governo americano vai escutar eles, que não vai ter nenhum imbecil governando ali. Aqui tem uma presidente, que é a Meryl Streep, e ela não liga pra isso. E também tem o filho imbecil dela, que é o cara que é tipo o assessor dela, que também tá ali. E, bom, o que acontece nisso daí, né? Ela não tá nem aí pra esse negócio do meteoro. E eles tentam, então, durante o filme todo, conseguir audiências com a mídia, conseguir outros governos pra prestar atenção no que eles estão falando, mas eles não conseguem a quantidade de recursos e a quantidade de, digamos assim, a quantidade de crédito pra eles conseguirem fazer alguma coisa em relação a esse asteroide. Eles não conseguem fazer nada, porque todos os ricos e poderosos não estão nem aí pra nada disso.
os mais ricos, os mais poderosos de todos, eles querem ou tentar lucrar com o asteroide, ou eles querem fazer diferente e eles querem tentar fazer com que o público simplesmente ignore a existência do asteroide. Ou seja, não olhe para cima. Porque assim que o asteroide começa a ficar numa certa distância da Terra, ele começa a ficar visível e as pessoas começam a conseguir ver ele. E isso, cara, é muito irritante. Porque é isso que acontece no mundo real. É tipo assim, não estude, não veja a estatística, não entenda como funciona a ciência. E é isso que acontece. Muita gente falando, não, porque isso daí tá errado. Baseado em vídeo estúpido do YouTube, ou baseado em qualquer coisa sem sentido nenhum. E a pessoa tem acesso. A pessoa pode ir lá na universidade aprender, a pessoa pode pegar um livro e estudar, a pessoa tem como fazer os dados ela mesma para verificar certas coisas, mas não. Fazer isso não pode. Então, no lugar disso, vamos acreditar em qualquer maluco da internet. Então, o filme, ele abrange tudo isso e é muito oportuno, porque como ele saiu numa época que tinha muito negacionismo, acabou se associando esse filme ali à questão ali do vírus, mas só que não é o caso. O filme já estava pronto antes, mas só que acabou se encaixando, acabou sendo uma prova real de que o filme está correto e de que as pessoas realmente não estão nem aí e não querem entender o negócio, querem parecer muito espertos, querem se dizer muito inteligentes, mas não querem entender o que está acontecendo. Na época que o filme saiu, muita gente estava falando sobre o filme ser paródia, né? Ser um pouco paródia, e tipo assim, muitos personagens ali são muito parodiados. Só que se agora você vê a mídia normal aí do mundo, você vê como muitos líderes mundiais agiram nos últimos anos e tudo mais, você vai ver que essa paródia não tem muito de paródia, acabou acontecendo muito dessas coisas aí que tem no filme, o que é assustador, mas é isso que acontece. Agora, falando do filme diretamente, essa parte de paródia do filme é realmente muito bem estruturada. Você vai ver que tem piadas e sacadas assim muito bem colocadas. Além disso, você vai reparar que durante o filme todo eles têm um tom assim engraçadão, assim, na medida do possível, né? É claro, os cientistas são desesperados, mas você vai ver como é feito piada com eles, como chega uma hora em que eles começam a se aproveitar daquilo ali, tipo assim, beleza, né? Se eu não vou conseguir resolver, então vamos aproveitar disso aqui. Então, por exemplo, o cientista ali principal, ele vai lá e dorme ali com uma das maiores âncoras ali de jornais ali, que era super bonita e tudo mais, né? Que é interpretada pela Cate Blanchett, né? E ali ele vai lá e se aproveita disso daí, se aproveita, digamos assim, desse status dele pra seduzir, pra ter outras pessoas e tudo mais. E vários personagens aqui, eles uma hora estão de um jeito, hora estão de outro, baseado aí no contexto do que vai acontecendo. E é interessante como aos poucos, né, vai caindo a ficha da humanidade de que realmente vai acontecer. Só que o que acontece? A humanidade só aceita que vai acontecer mesmo quando já é tarde demais, como acontece também no mundo real também. Então é um filme muito, muito preditivo e muito, assim, afiado nesse sentido. E não importa o quanto você mostre provas, o quanto seja bem estruturado a argumentação, não importa quanto a estatística, quanto a pesquisa, é irrelevante para esse pessoal, porque esse pessoal criou uma verdade na própria cabeça e não interessa o que acontece. Ou ainda mais do que isso, o que acontece aqui, por exemplo, é um aproveitador que aparece em uma certa parte do filme. Tem um personagem que ele é para ser meio que o Steve Jobs, e esse cara, ele quer minerar o asteroide, aproveitando que ele vai passar perto com a sua super tecnologia, né? Que no mundo real acabou sendo se traduzindo para ser mais parecido com o Elon Musk hoje em dia. E esse cara vai usar a super tecnologia dele, falha, e o meteoro continua caindo na Terra e todo mundo vai morrer. E ele tenta fugir da Terra, como um certo cara aí também, né, que tá aí, né, famoso. Então, assim, tem essas coisas aí que o filme comenta durante o filme todo. Como eu comentei, a direção é muito competente nos diálogos, né? Os diálogos são muito engraçados, então são só engraçados e também são naturais. Isso eu gosto muito, é uma coisa que eu sempre vou elogiar filmes que têm diálogos que são naturais. Eles não estão tentando parecer super épicos e ao mesmo tempo eles não estão parecendo falsos e truncados. São diálogos que você consegue facilmente imaginar pessoas conversando normalmente, tranquilo. Isso acontece durante o filme todo. Em nenhum momento o filme se torna, com exceção dessa parte do bilionário, o filme todo ele não é tão caricato assim. O bilionário é um pouco exageradamente caricato, um pouco muito Steve Jobs, assim, a ponto de ser um pouco pai, assim. Não porque eu acho que não tem que ser criticado, e sim porque ficou muito sem nuance, entende? Ficou absolutamente assim que é pra ser Steve Jobs, e é isso daí. As naves parecem iPhones, e é isso daí, né? O que é estranho, né? Mas é porque o Steve Jobs já estava falecido a essa altura do campeonato. Então, talvez tenham escolhido isso por causa disso, não faço ideia. Independente de como for. E então,
o filme continua aí a humanidade indo nesse linha de tragédia. A trilha sonora não é marcante, mas é muito bem colocada. As atuações são brilhantes de todo mundo, inclusive as atuações cômicas, como a da Meryl Streep, obviamente, né? Ela é maravilhosa, assim como dos outros personagens. Todo mundo, assim, manda muito bem dentro dos papéis que eles têm ali. Tem desenvolvimento de personagens muito bons, assim como o próprio Leonardo DiCaprio aqui, o personagem dele. Ele tem esse negócio que eu comentei, em que ele começa, o cara quer alertar todo mundo. Daí, quando ele percebe que não vai dar certo, ele tenta ir pro outro lado e querer acalmar todo mundo. Aí ele percebe que meio que não vai dar certo, mas ele tenta se aproveitar ainda dessa fama que ele tá tendo. Então, é interessante isso daí, porque cria personagens com nuance, vários deles têm essa nuance. Alguns deles são mais engraçados, alguns deles são mais sérios, alguns deles são mais assustados, alguns deles são mais não se importam muito com o que tá acontecendo. E é um elenco de elite, assim, são um monte de atores incríveis, assim como a Jennifer Lawrence também. Então, assim, muito legal o elenco, muito bacana toda a construção ali pra fazer com que esse mundo seja fidedigno. E é tão fidedigno que de fato aconteceu e continua acontecendo até hoje. Então, nisso o filme acerta bastante, né? O comentário dele em relação à realidade é um comentário que você pode verificar isso todo dia facilmente. E aí, né, seguindo daí, eu vou fazer um leve comentário ali sobre os efeitos especiais. Os efeitos especiais são muito bons, com exceção do finalzinho ali, que tem uma zoeira ali com o que acontece ali com as pessoas mais ricas. E essa zoeira ali do finalzinho, da pontinha final, é uma zoeira assim que tá com efeito digital assim meio badaras assim, mas a gente já tá acostumado nos últimos anos aí, tá cada vez mais decaindo a qualidade do CGI. Então, muito bem. Então, o que Não Olhe Pra Cima tem que receber? O que ele é exatamente? Então, é um filme com um comentário muito pertinente, muito bem feito e também muito realista sobre o que acontece no mundo. É um filme que, além disso, tem personagens que não só são carismáticos, mas também vão sendo desenvolvidos durante o filme todo de uma forma bem interessante. Não tem nenhum momento em que você vai ficar achando chato, não tem nenhum momento em que esses personagens deixam de agir como eles, não tem nenhum momento em que esses personagens deixam de crescer. Além disso, ele tem uma direção assim muito fantástica, principalmente para diálogos que você vai ver na maior parte do tempo. Então são diálogos muito bons, como eu falei, são diálogos muito naturais. E essa naturalidade dos diálogos é um negócio que eu prezo bastante e eu gosto bastante. A ironia ainda existe, ainda existe um pouco desse humor que eu chamo de humor millennial, que é muito autodetrator, é muito cínico, e eu não gosto muito desse tipo de humor, pelo menos não para produções de cinema e tal. E bom, isso funciona pra internet, mas não funciona tão bem aqui. Então tem esses detalhezinhos assim, mas são bem pormenores, assim, esses detalhezinhos aí de humor que às vezes não encaixam, mas são muito pontuais e é muito pertinente. Então, assim, é um filme, como eu comentei, é um filme muito pertinente, com atores um elenco de elite, com atores muito bons e fazendo um ótimo trabalho, com diálogos muito bons, com uma direção bem consistente, não tem nenhuma coisa assim fora da curva, mas dentro do que tá querendo apresentar aí, a gente vê ali detalhezinhos, assim, o chapéu, né, que a gente sabe qual que é a parada, as placas, os negócios assim. Então funciona muito bem, assim, toda essa direção visual também que tem, como todo mundo é caracterizado. Os cientistas não são nenhum estereótipo, os cientistas não são nenhum tipo de alienígena, são pessoas que simplesmente estudaram e entendem o que está acontecendo. As pessoas não querem aceitar o que está acontecendo, ou querem aceitar aquele cara maluco que está falando ali porque ele quer fama, ou qualquer tipo de coisa assim. Então é super interessante e pertinente, muito bom. E dito tudo isso, o meu veredito pra Não Olhe Pra Cima é um 9 de 10. Ele só perde esse pequeno pontinho, porque assim, tem aquele efeitinho lá no final, mas que lá é quase um easter egg, isso aí não importa tanto. Pra mim é que, às vezes, esse humor autodetrator que acontece um pouco no filme, que pelo menos que eu sinto que acontece, assim, tem alguns quês de humor que não encaixaram 100%, mas é por muito pouquinho que ele não recebe um 10. É por muito pouquinho, porque a proposta dele é brilhante, ele se encaixa assim incrivelmente. Talvez se a trilha sonora fosse um pouco mais impactante eu já daria 10, ou se pelo menos aquela paródia ali do Steve Jobs fosse um pouquinho mais bem feita, um pouquinho mais, digamos assim, concisa assim, e alguma coisa a mais atual, digamos assim, do que o Steve Jobs, seria, acho, mais interessante. Mas é bem por pouquinho só que ele não recebe 10. Então assim,
Não Olhe Pra Cima, um filme fantástico que eu recomendo muito que você assista. E, bom, se você tivesse visto o vídeo até aqui, eu peço pra você comentar aí o que você acha de Não Olhe Pra Cima. Eu peço pra você dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho para ter mais notificações. E, claro, né, também olhe nos links na descrição. Ali tem o canal de games, também tem outras coisas interessantes. E tem ali, é claro, também o Apoia-se. O Apoia-se é muito importante, caso você queira aqui que esse projeto aumente, esse projeto fique muito mais bonito, muito mais legal. Acredite, eu vou me esforçar bastante aí e você vai estar ajudando muitas pessoas muito legais aí que precisam também. Então é isso aí, valeu e até mais!